Sabias que o documento onde um comprador pode perder mais dinheiro não é a escritura? É o CPCV. O contrato de promessa de compra e venda ainda não transmite a propriedade do imóvel. Cria para o vendedor e para o comprador a obrigação de celebrarem o contrato definitivo, respeitando o preço, o prazo e as condições acordadas. E se uma das partes se recusar a cumprir? Em determinadas situações, a outra pode recorrer à execução específica. Isto significa pedir ao Tribunal uma sentença que produza os efeitos da declaração que a parte em falta se recusou a fazer. Mas esta possibilidade depende das condições do contrato e das circunstâncias do incumprimento. Por regra, o CPCV tem apenas eficácia obrigacional. Vincula o vendedor e o comprador, mas não protege automaticamente contra direitos que terceiros adquiram posteriormente sobre o imóvel. Para reforçar essa proteção, as partes podem atribuir eficácia real ao CPCV, mas isso tem de ficar expressamente declarado, o contrato deve assumir a forma legalmente exigida e a promessa tem de ser registada na conservatória do registro predial. Com eficácia real, o CPCV pode ser invocado contra terceiros que adquiram posteriormente direitos incompatíveis com a promessa. Normalmente, o comprador também entrega um sinal. Se houver incumprimento definitivo imputável ao comprador, o vendedor pode ficar com esse dinheiro. Se for o vendedor a incumprir, o comprador pode exigir o sinal em dobro ou, quando legalmente possível, optar pela execução específica. Antes de assinares, confirma quem são os proprietários e quem tem de consentir no negócio. Verifica a certidão permanente, as hipotecas, penhoras, usufrutos e outros encargos. Confirma as áreas, a situação urbanística e se o imóvel corresponde aos documentos e às plantas aprovadas. O CPCV deve indicar o preço, o sinal, os restantes pagamentos, o prazo para a escritura e quem fica responsável para a marcar. Se precisares de crédito, deve ficar escrito o que acontece se o banco recusar o financiamento ou se a avaliação não permitir obter o valor necessário. Sem essa proteção, a recusa do crédito não cancela automaticamente o CPCV. Se não conseguires concluir a compra, podes perder o sinal. Antes de assinares, pede a um advogado ou a um solicitador para validar as cláusulas. O CPCV não é uma simples reserva, é o documento que define os riscos de todo o negócio e aquilo que não ficar escrito pode custar milhares de euros.